Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Gostaria de compartilhar aqui uma matéria que está na Terceira Civilização, na edição 579, 12 de novembro de 2016, segunda parte. Dificuldade de manter a fé, mas o título da segunda parte diz respeito a desfrutar genuína paz e segurança na presente existência. Então, segundo o budismo Nichiren Daishonin, desfrutar genuína paz e segurança na presente existência, esse termo foi retirado do Sutra do Lótus, que está no capítulo 5º, intitulado Parábola das Ervas Medicinais. Em A Felicidade Neste Mundo, ele escreve, Nichiren Daishonin: não há felicidade maior do que manter a fé no Sutra. Esse é o significado de paz e segurança da presente existência e as boas circunstâncias para existências futuras. Bom, paz e segurança na presente existência não significa uma vida livre de quaisquer dificuldades ou problemas. Significa permanecer inabalável diante das adversidades e manter a lei mística enquanto se esforça corajosamente como um rei leão para alcançar a vitória. É por isso que Daishonin diz que manter uma firme fé no Sutra do Lótus é a chave para a verdadeira paz e segurança na presente existência e boas circunstâncias nas existências futuras. Bom, então vamos lá. Eu manter a minha paz e a minha segurança enquanto praticante desse budismo maravilhoso, o budismo Nichiren Daishonin, nos revela o seguinte: é possível, né, eu manter essa paz e essa segurança desde que eu mantenha uma fé inabalável nesse Sutra do Lótus. Bom, o Sutra do Lótus, pessoal, para quem não conhece, é uma receita, entre aspas, que Sakyamuni deixou para todas as pessoas de como ser feliz na presente existência e na forma em que se encontra. E no 5º capítulo, Sakyamuni debruçou sobre essa questão da paz e segurança. Como que eu obtenho paz e segurança, segundo Sakyamuni? Eu manter essa fé inabalável no Sutra do Lótus. O que é o Sutra do Lótus? O Sutra do Lótus é um remédio que vai curar esse veneno chamado sofrimento que existe na vida de todas as pessoas. Esse é o Sutra do Lótus. Então nós temos o Sutra do Lótus como manual para a felicidade. Qualquer ser humano que acessa o Sutra do Lótus será feliz infalivelmente, desde que não haja dúvida no coração. Esse mesmo Sutra do Lótus também é conhecido como o remédio que vai curar o veneno do sofrimento. E esse Sutra do Lótus é o guia, o manual do Bodhisattva da Terra. Bodhisattva da Terra, pessoal, é aquela pessoa que se recusa a parar de ajudar as pessoas, que se recusa a não cumprir com a missão, que é o quê? Ser feliz e ensinar as pessoas a serem felizes. Esse é o Bodhisattva da Terra. Mas seguindo. Durante a vida de Daishonin, foi incrivelmente difícil dar continuidade à prática desse budismo. Daishonin escreve: embora tenha ensinado dia e noite aos meus discípulos, eles nutriram dúvida e abandonaram a fé. Esse aqui é um ponto-chave dentro do budismo Nichiren Daishonin. Essa questão sempre alguém vai estar ou com dúvida ou vão abandonar a fé. Isso é absolutamente normal. Por quê? Porque para a gente manter a fé é muito difícil. Né? Igual fala, é fácil aceitar, difícil é continuar. Acho que tudo na nossa vida é assim. É quando a pessoa apresenta para nós uma coisa e a gente aceita, mas é difícil continuar. E por que que isso ocorre? Porque nós, seres humanos, nós somos muito voláteis. A gente é muito influenciado pelo meio. Né? Uma vez que não tem como a gente separar o indivíduo do meio ambiente em que ele está inserido. Isso não tem como dividir. É como a água e o peixe.
né? É como os animais selvagens e a floresta, não tem como separar. Então, a dificuldade para a gente entender é justamente nessa coisa que a gente é influenciado pelo externo. A gente tende a abandonar tudo que traz dificuldade, tudo que é adverso à nossa percepção da realidade. Ou seja, o que os nossos sentidos nos mostram não é a realidade. É uma interpretação que eu faço baseado no estado de vida em que eu me encontro. Exemplo, se eu tiver num estado de vida baixo, exemplo, da ira ou da animalidade, aquilo que eu vejo, eu vou interpretar como um animal, como uma pessoa irada. É diferente quando eu vejo essa mesma coisa sobre o viés do estado de Bodhisattva ou do estado de Buda. No estado de Bodhisattva e no estado de Buda, a minha percepção é: olha que oportunidade que eu estou tendo para transformar diante dessa adversidade. Exemplo, se eu tiver no estado de vida de ira e eu sou acometido por uma doença, seja ela qual for, eu vou ficar irado com a doença. Por que comigo? O que eu fiz para merecer uma doença como essa? Isso no estado de vida de ira. No estado de vida de animalidade, a mesma coisa. Eu vou me revoltar, ou seja, eu não vou aceitar o diagnóstico, ou eu vou simplesmente abandonar. Não tem mais jeito, é isso mesmo, fim da linha, papapá. Isso é o estado de vida. Com a perspectiva do estado de vida de Bodhisattva e de Buda, olha a minha visão, acometido de uma doença, na perspectiva do Bodhisattva, jamais desprezar, ou seja, essa doença estava na minha vida, eu tinha que passar por ela. E agora eu vou ter a oportunidade de transformá-la. No estado de Buda, a mesma coisa. Essa doença veio para me provar a veracidade do budismo que eu pratico. Através dessa doença que eu vou vencê-la, eu serei a prova real para as pessoas que estão inseridas no mesmo ambiente que eu, de que o ser humano, quando está imbuído de um estado de vida elevado, ele transforma, ele vence qualquer adversidade, inclusive uma doença. Olha a diferença. Em vez de eu ficar reclamando, revoltado, eu vejo a oportunidade de transformar profundamente aquilo. Eu jamais desprezo aquilo. Por quê? Porque aquilo está na minha vida. Aquilo foi um karma. O que é karma? Karma é a ação. Então, se apareceu na minha vida, eu vou agir para transformar. Isso é karma. Então, num primeiro momento, eu recebo a doença. Reconheço a doença, eu não desprezo, eu reconheço a doença. Ao reconhecer a doença, eu amenizo esse karma. E ao amenizar esse karma, eu paro de sofrer por causa da doença. E começa o processo de transformar essa doença, ou seja, esse karma. É aí onde é que entra a dúvida que a matéria está falando. Por que comigo? O que eu fiz para... Aí a tendência natural é eu abandonar a fé, é eu abandonar essa prática. E é justamente o contrário. Se aconteceu a adversidade, se aconteceu o problema, se aconteceu a dificuldade, eu estou tendo a oportunidade de não só vencer mais um obstáculo, como transformar isso e provar a veracidade da minha fé inabalável de que eu vou transformar. Por isso que a paz e a segurança está comigo. Quando eu tenho essa fé inabalável, eu estou em paz, eu estou seguro de que eu vou transformar essa situação. Por isso que é difícil manter na fé.
mas é possível. Desde que eu não duvide, desde que eu não questione, eu simplesmente transformo, eu simplesmente faço a minha ação para transformar. Tá? Seguindo. Nichiren lamenta que alguns discípulos esquecem seus ensinamentos e abandonam a prática budista, demonstrando medo. Uma frase do Sutra do Lótus diz que ele é o mais difícil de acreditar, o mais difícil de compreender. Está no capítulo 10 do Sutra do Lótus. Então, tudo isso que eu estou falando é difícil de acreditar. Como que uma pessoa doente vai se tornar saudável? Através da fé dela. É difícil de acreditar. É difícil compreender que uma doença que manifestou na minha vida é a oportunidade que eu estou tendo de fazer a transformação, de mostrar a minha fé inabalável diante dessa diversidade. É difícil a compreensão. Por quê? Porque nós somos mortais comuns. A gente é influenciado pela realidade que os nossos sentidos, que não estão purificados, interpretam aquela realidade. Eu estou doente. Como o sentido meu não está purificado, o que me remete? Doença, morte. Então a minha realidade é que eu vou morrer. Gente, eu vou morrer de qualquer jeito, com doença ou sem doença. Essa é a visão budista. Então, se eu vou morrer de qualquer jeito, com doença ou sem doença, o que me custa não poupar a minha vida e transformar essa situação? Eu vou morrer de qualquer jeito. E não, então, nem que eu morra em batalha, que é a maior honra que um soldado pode ter, é morrer em batalha. A pior coisa que pode existir para um soldado é morrer no quartel. O devoto do Sutra do Lótus, que somos nós praticantes do budismo Nichiren Daishonin, é a mesma coisa. A pior derrota é quando eu desisto, quando eu simplesmente me entrego no hospital. É diferente de eu morrer lutando. Porque no budismo é vitória ou derrota. E a derrota existe quando eu desisto. Enquanto eu estiver lutando, enquanto eu estiver tentando transformar, eu estou sendo vitorioso. Isso é a sutilidade. É nessa sutilidade que entra a minha fé. Inabalável. Eu vou vencer isso. Por quê? Porque eu não vou desistir. E aí vai lá que realmente, no final de tudo, eu morri devido à doença. Eu fui derrotado? Não. Eu fui vitorioso. Por quê? Porque a vida é eterna. A minha morte simbolizou o quê? Esse karma que eu falei anteriormente foi um karma imutável. Eu não consegui mudar esse karma nessa existência. Na próxima eu transformarei. Por quê? Porque eu já lancei as pedras, a rota e a vitória nessa existência. Embora, e aí de novo essa coisa da percepção, para a maioria das pessoas eu fui derrotado. Por quê? Porque a doença me venceu e eu faleci. Certo? Certo. Na perspectiva da vida eterna, da eternidade da vida, eu não venci. Eu simplesmente não consegui transformar um karma que era imutável nessa existência é imutável. Na próxima existência ele será mutável. Por quê? Porque eu já comecei a transformação nessa existência. É aí de novo é que entra a fé. O místico, o para além da nossa compreensão. Por isso que é difícil manter a fé. Por isso que é difícil compreender. Seguindo. Bom, para atingir o estado de Buda é necessário manter a fé. Aqueles que mantêm esse sutra está preparado para enfrentar as dificuldades. Quando grandes obstáculos surgem, são para as pessoas que mantêm firme fé esse pensamento sem esquecê-lo.
Então, quando eu sei que o obstáculo surge, eu tenho que manter a minha fé. Eu não posso esquecer, não é porque de uma dificuldade, de um problema, de uma doença, eu vou esquecer que eu tenho a ferramenta para transformar essa dificuldade, que é o quê? A minha fé. Eu nunca posso esquecer disso. Eu nunca posso duvidar disso, de que eu tenho essa ferramenta que vai transformar essa situação, a minha fé. Portanto, manter firmemente, sem esquecer que este sutra é difícil de manter, é compreender a essência da fé na lei. Então, a essência da lei mística é a fé. É o Nam-myoho Renge-kyo. Eu tenho que manter isso, independente do que está acontecendo comigo, eu tenho que manter o Nam-myoho Renge-kyo. Essa é a essência da minha fé. Seguindo. Mais difícil do que aceitar a fé no Gohonzo é dar continuidade à fé e perseverar na prática budista pela vida inteira. Perseverar a vida inteira. A eternidade da vida é isso. É perseverar. É perseverar a vida inteira. Não importa se serão 10 anos, 20 anos, 30 anos ou mais. Eu tenho que perseverar. Fé. Isso vai transformar. Por isso que fala que o budismo Nichiren Daishonin é o budismo da esperança. É o budismo do sol. Esperança. Isso vai acontecer. Embora eu não sei quando e como, mas isso vai acontecer. Fé. Budismo do sol ilumina, eu passo a compreender isso. Por que esse problema, essa doença manifestou na minha vida? Por quê? Isso é um karma que manifestou na minha vida. E karma é ação. E eu tenho que agir então para transformar isso. Ao fazer isso, eu amenizo esse karma. E ao amenizar esse karma, eu paro de sofrer com a situação. E sigo no processo da transformação. Por isso que eu tenho que perseverar. Convicto na lei. Que lei? Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Seguindo. Mais difícil do que aceitar a fé no Gohonzo é dar continuidade à fé e perseverar na prática budista pela vida inteira. Persevera e mantenha são expressões que é indispensável ter uma fé constante e imutável. Então as palavras-chave aqui é perseverar e manter o que? A fé constante e imutável. Minha fé não pode ficar mudando. Ora eu acredito, ora eu não acredito. Ora eu tenho convicção, ora eu duvido. Não, ela é imutável, eu não posso ficar variando. E ela tem que ser mantida, constante, perseverante. Hoje, amanhã, depois e assim sucessivamente. Mantendo, perseverando, eu vou vencer, eu vou transformar. Então, as palavras-chave aqui, para mim manter essa fé inabalável, é perseverar, continuar. Perseverar, continuar. Vai chegar uma hora que eu vou me iluminar, eu vou entender por que está acontecendo isso comigo. E ao entender isso, eu elevo o meu estado de vida e compreendo toda a situação. E aí eu tenho a convicção de que isso será transformado, cedo ou tarde. Manter refere-se à postura proativa, continuar agindo, o que implica lutar contra o ataque de dificuldades que possa surgir e praticar os ensinamentos do budismo. Então, ao continuar agindo, eu sei que as dificuldades irão surgir. E isso já foi advertido. Quem pratica o budismo Nichiren Daishonin sempre vai ter dificuldades. Por quê? Porque a vida de todas as pessoas
Tem problemas e tem dificuldades. Ninguém escapa disso. Por isso que eu tenho que manter essa fé perseverando, continua, mantenha. A dificuldade é essa, é manter, é perseverar. Aconteça o que acontecer, siga. Essa é a dificuldade de que a matéria trata. Mas por manter, por perseverar, eu consigo a vitória. Perseverar e manter a fé exige uma luta espiritual incansável. Uma luta espiritual incansável. Aqui não existe cansaço. Aqui não existe desistência. Vou continuar. 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos ou mais. Eu continuo. Essa é a luta espiritual minha. Tem nada a ver com externo. Minha. É minha. Até uma hora que eu atinjo a iluminação para aquele aspecto. A dificuldade é essa. Obstáculos testam a força e a profundidade da fé. Essa é a função dos obstáculos, segundo o budismo Nichiren Daishonin. É para testar a nossa fé e para testar a nossa força. Então, quanto mais obstáculo, mais eu tenho força, mais eu tenho fé. É isso. Por isso que falo, problemas, obstáculos, mais fé, mais força, mais fé, mais força, mais fé, mais força. Vai chegar uma hora que eu vou ter a convicção de que eu tenho uma força interior que nem eu sabia que tinha. É aí que começa a grande transformação. Interna primeiro, para depois a externa. Seguindo, considere as dificuldades como paz e tranquilidade. Considere as dificuldades como paz e tranquilidade. Então eu só vou ter paz e tranquilidade se eu tiver dificuldade? Sim. Parece que soa paradoxal, mas não é. Porque quanto mais eu tenho problemas, quanto mais eu tenho dificuldade, mais em paz eu fico, mais tranquilo eu fico. Por quê? Porque eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu vou transformar. Então não tem por que sofrer. Eu estou em paz. Eu já ganhei. Eu fico tranquilo. Eu já ganhei. Isso é fé. No registro dos ensinos transmitidos oralmente, Ondi Kunden, Daishonin afirma: a simples palavra fé é a espada afiada que derrota a escuridão fundamental ou a ignorância. Então, quando eu não entendo, quando eu não compreendo, eu estou envolto pela escuridão fundamental, por essa ilusão que existe na minha vida. E a fé é a espada que vai cortar isso. Então, eu saio da escuridão, eu rompo com essa ilusão, atinjo a minha iluminação. Graças ao que? A minha fé, que é o Nam-myoho Renge-kyo. O comentário é: crer significa não duvidar. Você deve refletir sobre isso. Tá? Então, fé é o quê? É não duvidar. Manter significa ter o coração, ter no coração o Nam-myoho Renge-kyo, princípio primordial para todos os Budas. O grande mestre Tiantai afirma: a pessoa aceita por causa do poder de sua fé e continua por causa do poder de seu pensamento firme e constante. Então, quando eu aceito praticar o budismo, é por causa da minha fé. Eu acredito nisso. Mas eu continuo até o final. Por quê? Porque é o poder do meu pensamento firme e da minha constância. Entenderam? Então eu aceito, porque eu tenho fé naquilo. Não, realmente, isso faz bem. É uma fé que eu tenho. Mas o que faz com que eu não abandone isso é a minha firme decisão, eu vou continuar, e a minha constância. Amanhã, 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 amanhã. Eu sou constante. Eu não fico oscilando.
Pensamento significa lembrar, não esquecer. Isso se torna a maior força para manter a fé. Então eu tenho que lembrar o quê? Sempre. Eu tenho fé. Eu tenho que lembrar o quê? Eu vou transformar. Eu tenho que lembrar o quê? Eu vou ser vitorioso. Esse é o pensamento. Recita em Daimoku diante do Gohonzon. Quando rompemos o sofrimento, saboreamos uma profunda transformação interior. Em outras palavras, significa estabelecer um estado de felicidade indestrutível. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Quando rompemos com o sofrimento, ou seja, vencemos o sofrimento, saboreamos uma profunda transformação interior. Ou seja, a paz, a tranquilidade instala na minha vida, porque eu rompi com esse sofrimento. E isso me gera uma felicidade inabalável. Eu sou dono da minha vida. Eu sou o senhor da minha mente. Isso é felicidade inabalável. Mas por quê? Porque eu rompi com um sofrimento. Eu estou em paz, eu estou tranquilo. Para encerrar, quanto piorem forem as adversidades que recaem sobre o devoto do Sutra do Lótus, maior será a alegria que ele sentirá devido à forte fé. Então, quanto mais problemas, mais dificuldade, mais alegria eu terei. Por quê? Porque eu estou fortalecendo a minha fé. Vou dar um exemplo disso aqui. Como é que eu vou falar para uma pessoa de sofrimento se eu nunca sofri na minha vida? Como é que eu vou falar para uma pessoa de saúde se eu nunca tive uma doença séria na minha vida? Como é que eu vou falar para uma pessoa de abundância financeira se eu nunca fui pobre, financeiramente falando? Então, a fé é isso. É você passar pela dificuldade e ter convicção, coragem para falar com as pessoas. Ó, se você fizer isso, mais isso, vai dar isso. E não tem como a pessoa refutar, porque ela viu você antes, durante e depois da transformação. Como que eu falo de fé se eu não tenho uma fé forte, inabalável? Esse, para mim, é a essência dessa prática. A nossa fé, que é testada o tempo inteiro. E que ela é forjada na dificuldade, na adversidade, no sofrimento. Por isso que no budismo fala que as pessoas que mais sofrem são as pessoas que serão mais felizes. Porque se sai de uma situação de fundo do poço para o ápice. Essa é a prática. Sai de uma situação adversa para o ápice. Sai de uma situação de escuridão para a iluminação. Então, a fé na lei é uma batalha constante contra as forças, contra as funções da maldade. A maldade está aqui, ó. A preguiça, a dúvida, as influências externas. Isso é maldade. Essa é a função da maldade, é essa. É inverter nossos sentidos, mudar nossa percepção de realidade. Essa é a função da maldade. Ela está aqui, na mente. Eu só consigo transformar isso, vencer essa maldade, quando eu transformo aqui. E transformo aqui. Aí eu atinjo a iluminação. Tá? É uma luta contra a estagnação. Ah, estagnação. O que a gente faz o tempo inteiro? Começa qualquer coisa e estagna. Vou fazer dieta. Começa uma semana, 10 dias, estagna. Ah, é tireoide. Ah, é problema disso. Ah, é problema daquilo. Estagnei. Começo um estudo para
ser aprovado no concurso público. Estudo um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Ah, isso aqui é muito difícil. Ah, a concorrência está muito grande. Estagnou. A estagnação. Que é o quê? A maldade. Seguindo. É a coragem de nunca desistir. É o famoso sou mais eu. É o espírito de desafiar as dificuldades. Então, gente, o budismo é desafio. Eu tenho que me desafiar dia a dia, mês a mês. É na hora que eu me desafio que eu fortaleço a minha fé. E ao fortalecer a minha fé, eu extirpo do meu coração e da minha mente a dúvida. E aí eu começo a fazer a prática correta. Não duvidando. Cedo ou tarde a vitória virá. Era isso, pessoal. Obrigado. Até.